Mateus 5, do 14 ao 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Antes de sentar, fala para quem está do seu lado assim, ó: você nasceu para brilhar. E daí pode se assentar. Aleluia. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, compreendendo o propósito da bênção. Quando o teu vizinho aí falou para você, você nasceu para brilhar, o que você entendeu? O que passou na sua cabeça? Eu nasci para brilhar? Alguns eu vou ter que jogar um balde de água fria. Você não nasceu para brilhar como a mídia diz. Ah, porque você nasceu para ser uma estrela, todo mundo vai te aplaudir, você terá muitas pessoas seguindo você para pegar um autógrafo, tirar uma foto com você. Não estou falando nesse sentido. O texto é muito claro. Você nasceu para brilhar no sentido como essa luz que nós temos aqui está brilhando, para iluminar esse ambiente e fazer ele um ambiente agradável, onde proporciona para a gente visibilidade. Ou seja, nós nascemos para brilhar nesse sentido, não para que nós venhamos ser estrela, mas para que nós venhamos abençoar aqueles que estão perto de nós. É nesse sentido que você nasceu para brilhar. Nós precisamos olhar para esse texto, e aqui o texto é muito claro, Jesus que está dizendo isso, ele diz: olha, vocês quem? Vocês que seguem a mim, vocês são a luz do mundo. Não se pega uma luz, isso daí Jesus ainda desenhou o quadro, não se pega uma luz numa casa, e naquele tempo era uma lamparina, né, onde botava óleo, a lamparina, ele diz: não pega a lamparina, coloca na mesa e uma vasilha em cima, não, mas pega aquela lamparina e coloca num lugar alto, para que ela venha iluminar todo o ambiente. E Jesus falou: vocês são essa lamparina, vocês existem para iluminar o mundo de trevas aonde vocês existem. Muitas pessoas, muitos de nós, não recebemos a bênção de Deus, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Eu tenho um filho de 5 anos, o Kenidiel, 5 anos, e ele já algumas vezes pediu para mim, sabe o quê? Pai, eu quero um iPad, eu quero um tablet, 5 anos. Um tablet tem acesso à internet, um tablet, né, por mais que tenha os joguinhos para criança, tem muita coisa que pode entrar ali negativa. Eu devo dar um tablet para o meu filho ou não? Poxa, mas eu amo tanto ele. Agora, as consequências disso podem ser extremamente negativas, sabe por quê? Porque ele ainda não está apto para lidar com aquela tecnologia. A minha filha de 4 anos já pediu uma televisão só para ela. Você imagine, se eu coloco uma televisão no quarto dela só para ela, uma criança de 4 anos, com tanta porcaria que tem lá, ela não está apta ainda para discernir o certo do errado. Consequentemente, o pedido deles, que para eles, nossa, é uma bênção se o papai me dá, vai se tornar uma maldição. Eu já falei para ela, nem nos 4, nem nos 14, nem nos 24 você vai ter uma televisão no seu quarto sozinho. Enquanto estiver aqui, não. Irmãos, a mesma coisa acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus porque nós ainda não estamos prontos para receber essa bênção. Quando olhamos para várias passagens da Bíblia, a gente pode perceber 3 verdades que nós precisamos aprender
para compreender o propósito da bênção. A primeira é justamente isso. Toda bênção, ela tem um propósito. Se você observar na Bíblia, tem um livro chamado Esther, e vai contar a história de uma moça que se tornou rainha. Naquele império, o Império Persa, você vai ver um rei chamado Assuero, um rei bobão, que queria exibir os seus bens. E chamava os seus convidados para beber, encher a cara e se gabava. Olha o que eu construí aqui, olha o que eu fiz acolá, olha como eu sou bom. E certo dia ele tinha uma esposa chamada Vasti, e ele tentou também exibir ela para os convidados, porque ela era uma mulher muito bonita. Só que ela bateu o pé e disse, não, eu não vou. O que eu vou fazer no mundo daquele bando de bêbado lá? Não vou. O que aconteceu? Ele dispôs ela, abandonou ela, ela perdeu o posto de rainha. E o rei recebeu um conselho, rei, você é o rei, você pode escolher qualquer mulher, então vamos fazer um concurso de beleza, para ver a mulher mais bonita, mais preparada, para tomar o lugar de Vasti e ser a rainha. Como Deus, ele tem os seus planos, lá no meio daquele governo tinha uma moça, jovem, virgem, chamada Esther, nova ainda, e passa a primeira fase do concurso, a segunda, a terceira, passa todas as fases. Quem é eleita a rainha? Essa jovem, uma jovem judia chamada Esther. Essa jovem, ela tinha sido criada por Mardoqueu, que era o tio dela, um homem que seguia à risca os ensinamentos do Senhor, e um dos ensinamentos dizia para não adorar homens, se prostrar em veneração diante de homens. Lá no império do rei Assuero, tinha um homem chamado Amã, e ele gostava de bajulação. Ele gostava que quando ele passasse pela rua, todo mundo se curvasse perante ele e prestasse honra. Mas Mardoqueu, o tio da Esther, não fazia isso. Aconteceu que então, aquele homem, Amã, muito astuto, chegou para o rei e disse, rei, tem um povo aí que não tem te adorado da maneira certa, tem sido problema, causado confusão aí no nosso império, a gente tem que acabar com essa raça. O rei, confiando em Amã, dá o anel, Amã vai lá, faz um decreto para matar todos os judeus, sem saber ele que a própria esposa do rei agora, a Esther, aquela moça, ela era judia. Enfim, quando essa notícia chega, o povo judeu sofre, e Mardoqueu também coloca a roupa de saco, fica angustiado, e chega a notícia aos ouvidos de Esther que aquele tio dela estava naquela situação, angustiado, triste, cabisbaixo, e ela fica sabendo que todos os judeus seriam exterminados da terra. Então, ela conversa, manda as mensagens para o seu tio e tal, e no versículo de número 14 do capítulo 4, eu acho extremamente interessante a fala de Mardoqueu para Esther. Num dos recados que ele manda para ela, ele diz assim, olha Esther, você não percebeu que é para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E aqui nós começamos a ver o propósito de Deus de ter colocado a Esther no trono como rainha. A história vai se desenrolar e a gente vai ver que justamente os judeus não são exterminados da terra, porque a bênção de Esther ter se tornado rainha tinha um propósito. Qual o propósito? A libertação do povo judeu. Fica muito claro, meus irmãos, que no agir e no movimentar de Deus na nossa história, as bênçãos que Ele dá têm sempre um propósito por trás, inclusive a bênção de salvação. Se você olhar a libertação daquele endemoniado gadareno, ele depois quer seguir a Jesus. Jesus olha para ele e revela um propósito. Vai para a tua casa e pregue para eles, e mostra para eles o que eu fiz na sua vida. Ele vai e lá então nós vemos uma grande transformação pela cidade onde ele passou e na sua casa. Sempre há um propósito de Deus por trás de todas as bênçãos que nós recebemos. No começo do ano, eu fui abençoado com um aumento salarial. E eu já sabia, que alguma coisa eu deveria fazer, porque eu estava sendo abençoado, como nós cantamos, para abençoar. E já faz alguns anos que eu e a minha família, nós colocamos um propósito de sustentar uma outra família no campo missionário.
E já é o 4º ano, mais ou menos, que a gente sustenta uma família lá em Cuba, para pregar o evangelho lá. E o Espírito Santo falou: filho, a bênção que você está recebendo também tem um propósito. E o Espírito Santo falou bem claro: sustenta agora uma família na Bolívia. E eu assumi esse compromisso. Estou sustentando 2 famílias. Por quê? Eu entendi que as bênçãos que eu recebo têm um propósito. Outra verdade é essa: nós somos abençoados também quando nós abençoamos. Olha o que diz o versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quando nós olhamos, por exemplo, José no Egito, um jovem que tinha sonho, e parece que os seus sonhos foram frustrados quando ele foi mandado como escravo lá para o Egito, nós vemos mesmo ele na situação de escravo, procurando fazer o melhor dele para abençoar a vida do Potifar, que comprou ele. E tudo o que José fazia, havia prosperidade. Deus abençoava. E a casa de Potifar foi enriquecendo, foi sendo abençoada, foi entrando no eixo, até no momento que armaram uma cilada para ele, e ele vai para a cadeia. Não morreu, isso já foi uma bênção. Ele tinha abençoado o Potifar, e Potifar estava abençoando ele e não matá-lo. Foi para a cadeia. Lá na cadeia nós vemos mais uma vez, José não se enclausurando e não amaldiçoando, mas exercendo a bênção. Começa a abençoar a vida dos presos que estão lá. Chega um ponto que o próprio chefe da cadeia diz: tudo que esse jovem faz prospera, então eu vou dar a chave da cadeia na mão dele. A chave da cadeia estava na mão de José, que era um prisioneiro, e ele era responsável por tudo ali. Estava lá abençoando. Consequentemente, foi abençoado quando chegou 2 prisioneiros, o qual ele revela o sonho. E 2 anos depois, ele estava sendo levado para a presença de Faraó, para se tornar governador do Egito. Com que propósito? Ser bênção para toda a humanidade. A humanidade só não morreu de fome naquela época, porque José estava ali sendo bênção naquele lugar. Nós precisamos entender, irmão, esse princípio. Todas as bênçãos que nós recebemos de Deus têm um propósito, e nós precisamos abençoar. Na geografia bíblica, nós vemos um exemplo muito lindo disso, que é o Rio Jordão, um rio que vem no seu leito enriquecendo as margens, gerando plantação, gerando vida por onde passa. O Rio Jordão, ele entra, mas sai também água, desemboca lá no Mar Morto. Agora, o Mar Morto, ele não desemboca para lugar nenhum. O Mar Morto, ele é um mar que só recebe. Consequentemente, o nome já diz, Mar Morto. Não tem vida no Mar Morto. E essa é uma ilustração para cada um de nós. Nós não podemos aceitar uma situação de obesidade de bênção, onde nós recebemos e não damos nada. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos ser como um rio. À medida que eu recebo, eu também dou. À medida que eu recebo, eu também dou. E assim, o fluxo nunca para. Nós precisamos entender esse princípio. Quando olhamos para a palavra de Deus, você vai ver umas colocações bem fortes. Por exemplo, o Provérbio 19:17, que muitos sabem até de cor, onde o sábio Salomão ele diz: olha, quem trata bem os pobres, empresta a Deus, e o Senhor vai recompensar. Há muitas bênçãos que nós não recebemos, sabe por quê? Porque nós não temos os olhos do Senhor e muito menos, às vezes, atitudes do Senhor. Nós, muitas vezes, somos egoístas, e eu vou falar sobre isso, a necessidade de superarmos o egoísmo. Porque quando nós abençoamos vidas, e aqui fala, né, quem empresta ao pobre, quem ajuda os pobres, os necessitados, está investindo em algo que vai receber de Deus. Ou seja, eu preciso entender que as pessoas ao meu redor que estão precisando de ajuda, seja financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, quando eu abro mão de tantas coisas minhas e ajudo essas pessoas, eu estou investindo em bênçãos também na minha vida.
Nós vemos na Bíblia muitas cidades que foram amaldiçoadas. Você conhece alguma delas? Uma das cidades mais amaldiçoadas foi Sodoma e Gomorra, a qual o Senhor destruiu com fogo. Claro que existia um pecado muito terrível na área sexual, a promiscuidade daquelas cidades era muito intensa, mas se você dar uma observada nas profecias, principalmente o que Ezequiel escreve no capítulo 16 e no verso 49, você vai ver Deus falando através do profeta a seguinte mensagem: ora, o pecado de Sodoma foi que as suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupados, e não ajudavam os pobres, os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. O Senhor falando que junto com as práticas repugnantes na área sexual, o pecado, elas eram arrogantes, tinham muito para comer e não repartiam e nem dava para os necessitados. Fica muito claro que quando nós não somos também canal de bênção, nós não recebemos bênção, e muitas vezes vem o contrário, acaba vindo maldição. Por isso, a palavra de Deus nos orienta sempre a quê? A vencer o egoísmo. E aqui, meus irmãos, é uma chave preciosa para você receber a sua vitória. Nós precisamos vencer o egoísmo, e quando eu falo isso, eu estou dizendo para você: ei, vai ter que remar contra a correnteza. Porque o discurso da nossa sociedade é: pense em você, você pode, você merece, vai lá, esqueça os outros. Se preciso for, puxa o tapete dos outros para você ir para frente. Ou melhor, use os outros como escada para você chegar lá. Esse é o discurso social. Esse é o discurso que você vê nas novelas, é o discurso que você vê nos filmes, incentivando traição, incentivando desrespeito, incentivando a fofoca, a mentira, a calúnia. Para quê? Para que você se dê bem, o resto que se dane. Essa é a verdade. Agora, se nós tivermos o pensamento dessa maneira, nós não vamos ser abençoados, porque a palavra de Deus nos orienta a sermos diferentes, e nós precisamos a cada dia superar o egoísmo. Presta atenção no que o apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 3, ele diz, olha, presta atenção nisso, ele está falando sobre os pedidos ao Senhor. Ele diz assim, olha, muitos não têm porque não pedem, ou seja, nós devemos pedir também as coisas ao Senhor, mas ele continua dizendo, e muitos, quando pedem, não recebem, sabe por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Pastor Lediel, seja mais claro. Se você está querendo e pedindo para o Senhor uma casa nova, para você chegar lá na sua família, nos seus parentes e dizer, viu como eu sou bom, viu como eu consigo, viu como eu posso, já é egoísmo. Os propósitos já estão errados. E a palavra de Deus diz, não recebe porque pedir egoisticamente, só para os próprios prazeres. Eu costumo dizer que esse é o crente Sméagol, né, do Senhor dos Anéis. My precious, tudo é para ele, egoísmo. Se você prestar atenção na palavra do Senhor, você vai ver Paulo orientando a igreja de Filipos. Eu quero que você preste muita atenção e depois leia o que ele escreve. Filipenses capítulo 2, do verso 3 ao 7. Se possível, depois anote para você ler em casa. Olha o que Paulo vai dizer para uma igreja que ele fundou e que ele queria ver uma igreja abençoada. Ele diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha a continuação disso aqui, vê se não é remar contra a correnteza. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. E aqui eu estou deixando bem claro, muitos de nós não recebemos as bênçãos porque nós estamos pensando de maneira egoísta. A palavra de Deus é bem clara, ei,
não cuide apenas de se beneficiar a si mesmo, mas esteja preocupado com aqueles que estão ao seu redor. Esteja preocupado também com as necessidades dos outros. E tem tanta gente pedindo bênção para se vingar, você já viu isso? Ah, pastor, eu estou pedindo um carro rebaixado, porque o meu vizinho, ele via com aquele carrinho dele, sempre ficava aqui na frente da minha varanda, né, fazendo mala. Quando eu tiver o meu, eu vou passar buzinando na casa dele, para mostrar. Quer bênção para se vingar. Tem pessoas que pedem, olha, eu quero que Deus me dê bastante saúde física, eu quero arrebentar a cara daquele cara que fez aquilo comigo. Irmão, esse é o tipo de bênção que você não vai receber. Todas as bênçãos têm um propósito de também resultar em bênção. Você é abençoado para ser abençoador. Abençoador. Quando nós olhamos para todos os detalhes da palavra de Deus, nós vamos ver isso claramente. Jesus, ele diz para que nós venhamos fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Ou seja, não faça nada para ninguém que você não deseja para si mesmo. Ou seja, se importa também com os outros como você se importa contigo. Você vai ver, por exemplo, Moisés, quando ele orienta o povo a entrar na terra prometida, você vai ver algumas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e uma parte da tribo de Manassés, eles não querem atravessar o Rio Jordão, mas eles querem ficar com aquela parte antes do Rio Jordão, porque eles acham que ali é muito bom e tal. Daí sabe o que Moisés orienta eles? Então tá bom, vocês podem então já ficar com a sua herança, essa terra já está conquistada, lá não. Mas quando chegar o dia de atravessar o Rio Jordão, vocês que vão poder deixar as esposas e os filhos seguros aqui, vocês ocuparão a frente da batalha. Vocês lutarão junto com os seus irmãos de Israel, pela terra que eles também estão esperando. Olha só, a lei de Deus deixando claro a importância de nós nos preocuparmos com o bem dos outros. Ou seja, se você conseguiu chegar a um lugar de bênção, lute também para que os seus irmãos cheguem lá, mas não pense egoisticamente. Eu poderia citar muitos versículos, só que o tempo já foi, mas eu gostaria de citar o exemplo de Dorcas. Atos capítulo 9 vai contar a história de uma mulher que mostra justamente o potencial de quando nós superamos o egoísmo. Dorcas era uma moça jovem que se dedica ao cuidado de viúvas. Viúvas, já falei para os irmãos, no tempo bíblico, era consideradas as pessoas assim mais necessitadas, porque numa sociedade machista, não tinha quem representasse elas, e elas não podiam sair trabalhar como as mulheres de hoje têm liberdade. Elas eram totalmente necessitadas, carentes, precisavam de ajuda. E Dorcas, então, dedica a sua vida a ajudar as viúvas. Inclusive, ela era costureira, fazia roupas para as viúvas. E Dorcas, por pensar dessa maneira, negando muitas vezes o tempo que podia estar investido assim para cuidar das viúvas, nós vemos ela recebendo uma bênção de ressurreição. Porque o dia que ela fica doente e morre, o apóstolo Pedro vai lá, ora por ela e ela ressuscita. Nós vemos, irmãos, toda a Bíblia nos incentivando a entender que o propósito da bênção é fazer de nós abençoadores. Tiago 4,17, ele vai dizer assim: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Na minha adolescência eu li um livro que me impactou. Eu sugiro, se você puder, leia também uma história linda, da Corrie ten Boom. O nome do livro é Refúgio Secreto. Tem um filme também, Refúgio Secreto. Foi feito um filme depois. E essa história conta sobre a vida de uma mulher na Holanda, que no período da perseguição nazista, ela, junto com a sua família, começam a esconder os judeus para que eles não viessem morrer. Eles tinham uma relojoaria e eles fazem um quarto secreto, um refúgio secreto, numa parede falsa. Ali eles conseguem salvar algumas famílias. A Corrie ten Boom, ela é presa, ela é levada para o campo de concentração, não morre por um milagre, mas a história é fantástica, porque mostra alguém que entendeu, recebeu bênçãos para abençoar e ajudar vidas. Para concluir, nós temos um exemplo muito lindo que o próprio Jesus disse, do bom samaritano. Jesus conta a história de um homem que foi assaltado enquanto descia
de Jerusalém para Jericó, descia, foi assaltado, bateram nele, machucaram aquele homem. Passa um sacerdote, alguém que se dizia religioso, alguém que ia na igreja, na verdade, alguém que usava terno de pastor, pegava o microfone e falava, mas passa de lado, não ajuda. Depois passa um levita, alguém que cantava louvores ao Senhor, mas também não se preocupa muito com aquela figura. Mas passa uma pessoa que os judeus, repugnavam, que eram os samaritanos. Eles não se davam bem. Era tipo palmeirense com corintiano, judeus e os samaritanos não se davam. Aquele homem samaritano ajudou. E o texto diz que ele pega o óleo que ele tinha, e entendia que o óleo não era só para ele, mas ele pega e derrama o óleo sobre as feridas daquele homem. Ele estava com uma montaria, talvez um cavalo ou um jumento, e ele entende que aquela montaria não era só para ele subir e chegar onde que ele estava querendo ir, mas ele pega e usa aquela montaria para ajudar o necessitado. E ele entende que o dinheiro que ele tinha não era para ele gastar apenas com seus bens, mas ele paga uma hospedaria e um médico para cuidar daquele homem que estava lá caído. E Jesus diz: esse entendeu quem é o próximo e que o Senhor espera dele. Se você olhar o contexto da parábola do bom samaritano, você vai ver lá no início, um mestre da lei perguntando para Jesus: Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para agradar o coração de Deus? E daí Jesus conta essa história, para a gente se importar com o próximo. Essa é uma mensagem de reflexão para todos nós nessa noite. E a mensagem de Deus é: não seja egoísta. Se você quer ver milagres na sua vida, se você quer ver bênção, você precisa entender que tudo que você já tem, aonde você chegou, o carro que você tem, a casa que você tem, as habilidades intelectuais que você tem, tudo o que você tem é para abençoar vidas, abençoar pessoas. Sabe por quê? Porque para Deus, não importa o carro que você tem, a casa que você tem, importa o quanto você se relaciona com Ele e se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é, Jesus disse, investir no reino celestial, lá onde a traça não corrói, lá onde o ladrão não rouba. E o Senhor hoje chacoalha a nossa orelha mesmo, como o pai chama a atenção do filho, dizendo: ei, vai chegar o tempo onde você vai estar apto para receber as bênçãos que eu tenho para você. E essa aptidão vem quando nós entendemos que nascemos para ser abençoado, mas não apenas para isso, para abençoar. Vamos se colocar em pé nesse momento e vamos orar? Irmãos, se você começar a praticar esse ensino que você aprendeu hoje, você vai ver milagres acontecer na sua vida. Muitas vezes você não tem entendido: pastor, eu não entendo, eu tenho feito campanha, mas parece que tem barreiras, e o Senhor está falando, já é a sexta mensagem, o sexto passo que nós estamos falando, que nós venhamos praticar isso, amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, e você faça uma oração de confissão ao Senhor, uma oração de arrependimento. Eu sei que em muitos momentos eu fui egoísta, e preciso me cuidar todos os dias para não repetir essa atitude. Nós precisamos todo dia fugir da proposta do mundo para cada um de nós e praticar a vontade de Deus. Pastor Cleito, faça essa oração. Com seus olhos fechados, a sua mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos, Senhor, na Tua presença, mais uma vez através da oração. Depois de ouvirmos, Senhor, esta palavra que veio para nos confortar e também nos confrontar, nós entendemos, Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, elas só chegarão quando nós entendermos e assimilarmos, ó Deus, que nós devemos fazer também algo com aquilo que recebemos. Pai, que possamos voltar para nossa casa esta noite, entendendo que tudo
tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a nossa vida e ainda vai fazer, é para alcançarmos também a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, que as bênçãos que vêm sobre a nossa vida, Senhor, nós possamos administrá-las e fazer com que estas mesmas bênçãos também alcance outras pessoas. Pai, a maior de todas as bênçãos que nós poderíamos receber, nós já recebemos, que foi o teu Filho Jesus, ó Deus, ter vindo à terra, morrido por nós. Nós já recebemos a maior de todas as bênçãos. No entanto, muitas vezes negligenciamos o nosso chamado, não falamos do teu amor, não apresentamos este Cristo que mudou a nossa vida para os nossos colegas de trabalho, amigos de faculdade. Deus, nós queremos sair daqui esta noite com uma nova visão, com um pensamento diferenciado. Aquilo que vamos receber, a gente também vai entregar. Aquilo que vamos receber de ti, as pessoas que estão ao nosso redor também serão alvos desta bênção, e todos nós vamos glorificar o teu nome com a nossa vida. Pai, eu estendo a minha mão sobre a vida de todas essas pessoas e confirmamos todas as palavras que o teu servo pastor Lediel ministrou sobre a nossa vida esta noite. Que assim se faça e que assim aconteça, que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, e que estas bênçãos fluam sobre a nossa vida, alcançando a todos que estão perto de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. E se você toma posse desta palavra, diga amém. Diga para quem está perto de você: seja abençoado para abençoar. Aleluia.